Ok, pessoal. Então, boa noite para todos. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 12. Eu vou aproveitar você, Miriam, que está em tela, você fazer a oração inicial, tá bom? Ok, oremos então. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez nos reunimos, Senhor, aqui para aprender, Senhor, um pouquinho mais da Tua palavra, Pai. Ajude-nos, Senhor, a compreender, Pai, Daniel capítulo 12, suas profecias, Senhor, aquelas que é para o nosso tempo, Pai. Que o Senhor nos ajude a compreender e a colocar em prática em nossa vida, para que nós possamos reconhecer, Pai, quando as coisas estiverem acontecendo e as que já aconteceram e que ainda vão acontecer, Pai. Fica conosco, Pai, batiza-nos com teu santo e maravilhoso Espírito. Amém, Pai, que assim Em seja. nome de Jesus. Amém, Amém. amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Que coisa boa, né? É, Então, pessoal, abram a sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Você veja que o capítulo ele começa dizendo assim, nesse tempo, ele está fazendo referência ao capítulo 11. Se vocês assistiram na semana passada a exposição que eu fiz, eu falei sobre Daniel capítulo 11. O final do capítulo 11 é uma abordagem a respeito do rei do norte, que representa o papismo, representa o papado, e o rei do sul, que representa toda aquela facção que tem a ver com comunismo, ateísmo, todos aqueles que são aversos ao cristianismo, né? O papado os vence, isso quer dizer que a religião cristã católica ela vai prevalecer com as suas coligações com o protestantismo, Sim. e é o que vai prevalecer nos últimos dias, né? E aqui no versículo 44, 11:44, é escrito assim: Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, seja o rei do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Esses rumores que vêm do Oriente, vêm do Norte, ele aparece lá em Apocalipse, no capítulo 16. Os reis do Norte, os reis que vêm do Oriente, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esses rumores que vêm do Norte, na realidade, ele retrata, aqui é uma retratação do grande reavivamento que vai acontecer e que está exposto lá em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18, de 1 a 4, diz que nós devemos chamar aqueles que são sinceros filhos de Deus para que eles saiam de Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices em seus pecados. Então, na verdade, a grande mensagem de reavivamento, o alto clamor do terceiro anjo, ele vai acontecer em Apocalipse 18. Ele é retratado lá em Apocalipse 18. E quando o povo de Deus estiver pregando a verdade contundente e despertando as pessoas, isso vai criar uma ira muito grande no dragão. E ele vai agitar o rei do norte para que persiga o povo remanescente. Então, esse texto aqui, ele faz referência a essas perseguições ao povo de Deus. E essa perseguição, ela vai ser primeiro através de um decreto, impondo o sinal da besta, e depois um decreto de morte. Então, é nessa instância, nesse momento, quando o povo de Deus estiver passando por essa tribulação, é que Miguel se levanta. Aí você vê aqui no verso 2, capítulo 12, verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, esse tempo de angústia é exatamente o tempo de angústia de Jacó, que é predito para o povo de Deus quando estiver sob decreto de morte, quando estiver passando por uma tremenda perseguição. Esse Miguel que há de se levantar, a palavra Miguel é uma pergunta em hebraico, Michael, quem é como Deus? Então, Miguel ele representa uma figura pictórica de Cristo, ou do Cristo pré-encarnado, ou do Cristo em luta escatológica, né, que vai aparecer, pode aparecer tanto no passado quanto no futuro.
lutando contra Satanás e defendendo o povo de Deus. Então, Micael, quem é como Deus? É uma pergunta que sugere uma resposta. E essa resposta é dada por Jesus. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é como Deus, ou seja, ele é a imagem do Pai. Ok? Então, ele se levanta nesse tempo de angústia para poder socorrer o seu povo. Então, nesse tempo de angústia, vai acontecer o que é chamado de ressurreição especial, está no verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eternos. Então, essa ressurreição, chamada ressurreição especial, ela é especial por quê? Porque ela acontece no tempo de angústia. Ela não é a ressurreição geral, como é predita em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Essa ressurreição é uma ressurreição que acontece antes, um pouco antes da volta de Jesus. Lá em João 5, 28 e 29, o Senhor Jesus diz que chega a hora em que todos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. João capítulo 5, 28 e 29. Aí no verso 3 está escrito assim. Tá, deixa eu voltar mais um detalhe aqui, né? No livro Grande Conflito está escrito que nessa ressurreição especial vão ressuscitar todos aqueles que morreram com fé na mensagem do terceiro anjo, ou seja, que morreram com fé na volta de Jesus. E também, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 7, né? Os que os traspassaram, os que zombaram dele e os mais acérrimos inimigos da verdade do povo de Deus de todas as eras de todos os tempos. Esses vão ressuscitar também para ver Jesus voltar, né? Aí no verso 3, os que forem sábios, pois, ressuscitarão. Desculpe, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Você está com a Bíblia aí, ô Miriam? Você ou Jaflete? Eu quero pedir para vocês lerem Deuteronômio 4, verso 6. Tá. Deuteronômio, capítulo 4, verso 6. Com relação a essa expressão aqui, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Diz assim, assim já disse. Deuteronômio 4, 6. 4:6. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Olha a referência que esse texto aqui, esse texto de Daniel 12, versículo 3, ele tem uma ligação com Deuteronômio 4, 6. Quem são os sábios? São aqueles que guardam os mandamentos. São aqueles que são obedientes a Deus. No verso 4, o anjo fala para Daniel: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, aqui ele está fazendo uma referência ao tempo do fim. O que é o tempo do fim? O verso 5 diz: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois seres, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, quer dizer, Cristo fala para Gabriel, que estava do outro lado das águas do rio. Quando se cumprirão essas maravilhas? Então ele pergunta para Cristo, né, Gabriel, quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo, tanto estas coisas todas se cumprirão. Aqui está fazendo uma referência a Daniel capítulo 7. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a profecia de 1260 dias proféticos, 1260 anos, que vai do ano 538 da era cristã até o ano de 1798.
O ano 538 é quando o papado recebe poder temporal, e o ano de 1798 é quando ele perde poder temporal e as suas terras são confiscadas, e o Papa Pio VI é preso, é levado para o cativeiro, e lá ele morre aos 82 anos de idade. Então, esse texto ele faz referência a Daniel 7:25, porque durante esse período o povo de Deus seria perseguido. E o tempo do fim começa quando essa profecia se cumpre. Olha, essa profecia se cumpre em 1798. Então, a partir de 1798, nós entramos, então, no período que é chamado de tempo do fim. E essa imagem pictórica, ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas se cumprirão. Ora, você vai ver uma imagem análoga a esta aqui, como se fossem os mesmos personagens, só que agora num tempo diferente. Você vai ver em Apocalipse capítulo 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10 e nós vamos para o verso 5. Jadiael, você quer ler para a gente? Peraí. Na revista atualizada do Brasil, de preferência, né? Tá. Edição revista atualizada no Brasil, Apocalipse 10, 5. Vejam a imagem pictórica, que é a mesma imagem, né? E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu. 10:5? Na verdade, deixa eu ler aqui pela atualizada, que você está lendo uma outra versão. Se pegar uma versão meio parafraseada, não vai dar certo, né? Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Note que lá ele diz que as coisas se cumpririam depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aqui ele está dizendo, já não haverá demora. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que aquela profecia lá, ela se cumpriu. E aqui nós estamos vivendo em pleno tempo do fim. Apocalipse 10 está retratando em pleno tempo do fim. Aliás, Apocalipse 10 vai retratar, na realidade, o ano de 1843, 1844. Porque a pregação dos mileritas e dos adventistas, ela provocou uma grande decepção, não por causa do erro de cômputo ou de cálculo, mas por causa do fato que eles estavam esperando, que não era a volta de Jesus, mas a passagem de Jesus entre dois ministérios, o ministério do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, no verso 8 é escrito assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Que livro é esse que ele está falando? Eu vou continuar lendo aqui, né? Verso 9: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Que livrinho é esse? Quando você vem aqui para Daniel no capítulo 12, olha aqui no verso 4, Daniel 12, 4 está escrito assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. O livrinho é o livro de Daniel. Sela, fecha o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Ou seja, na época em que se cumprisse a profecia do tempo do fim, quando o tempo do fim começasse, o livro de Daniel seria compreendido, ele seria aberto. E ele foi compreendido, e ele foi aberto, e ele foi comido, porque ele foi muito estudado. E foi esse livro de Daniel que levou ao cumprimento da profecia
em 1844. E por que que foi amargo no estômago, foi doce na boca? Doce porque a pregação era muito satisfatória. Jesus vai voltar. Amargo porque ele não voltou, né? Por causa de um erro de interpretação do que seria o santuário. Tá ok? Então, a gente vai estudar Apocalipse 10 em consonância com Daniel capítulo 12, tá certo? Aí, voltando aqui para Daniel 12, versículo 8, escrito assim: Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, o livro e a compreensão dele ficaria reservado para depois, quando se cumprisse o tempo do fim. Aí as pessoas passariam a compreender, né? Aí no verso 10 ele volta a dizer: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, nós vamos ler duas passagens agora. Eu vou pedir o Jadiael para ler Oséias 14:9, pode ser nessa versão mesmo, Oséias 14:9, e vou pedir a Miriam e a Jaflete para ler para mim Zacarias 13, verso 8 e 9. Tá ok? Primeiro nós vamos ver Oséias 14:9, depois Zacarias 13, 8 e 9. E eu vou ler de novo o texto de Daniel, capítulo 12, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são esses sábios? Vamos ver Oséias 14:9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, os justos, os retos, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, vão entender. Mas os que transgridem os mandamentos de Deus, esses não vão entender. Agora vamos para Zacarias 13, 8 e 9. Zacarias 13, 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Então, agora presta atenção no verso 10 aqui, Daniel 12, 10. Muitos serão purificados, como pelo fogo, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Os sábios serão provados como pelo fogo, mas eles pertencem ao Senhor. Aí no verso 11, depois do tempo em que o tamid, ou o contínuo, for tirado, quando é que foi tirado? Quando a ação contínua de Cristo em favor do pecador foi tirada? Isso foi no ano 508, quando Clovis decretou que todos deveriam não pedir mais nada diretamente a Deus por causa da sua indignidade, mas pedir ao representante de Deus, que é o Papa, segundo a visão deles, né? Isso foi em 508. Então, olha, depois do tempo em que o tamid, ou o contínuo, for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ok? Agora, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para poder explicar essa questão, tá? Vamos lá. Compartilhando aqui a tela. Ok? Vamos aqui. Vamos lá. Ok. De acordo com Daniel 7:25, quando o chifre pequeno, que se tornou depois mais robusto do que os seus companheiros, quando ele se levantasse, ele derrubaria 3 chifres ou 3 reinos, ou 3 governos. Primeiro foram os visigodos em 508, depois os vândalos em 534 e os ostrogodos em 538. Aqui começa então a supremacia papal. Mas aqui aposta a abominação desoladora no ano 508, quando Clovis derrotou os visigodos. Clovis é chamado filho mais velho da Igreja Católica. E ele tomou medida para poder fazer com que o Papa ascendesse, não apenas como um líder religioso, mas um líder acima do religioso. Porque agora, em 508, ele dá a ele a prerrogativa de ser
alguém que vai receber a incumbência de interceder em favor do pecador. Olha só que coisa tremenda isso, né? Então, aí ele fala que 1.290 dias e 1.235 dias, né? Então, o cômputo é que, de acordo com Daniel 11:13, tempos iguais a anos, tá ok? Em Daniel 7:25, nós vemos ali um tempo, dois tempos, metade de um tempo, que é igual a 1.260 dias proféticos, 1.260 anos. O princípio aqui é o mesmo, de acordo com Gênesis 29, versículo 27, Levítico 25:8, que vocês podem ler depois, e Números 14:34, Ezequiel 4:7, um dia em profecia ele equivale a um ano, ok? Eu tenho um arquivo só explicando o princípio de ano. A gente pode passar para vocês um dia só para explicar com bastante detalhe o princípio de ano, né? Então, aqui você tem 508, é quando é o início do poder desolador, ou seja, quando é colocado alguém que vai ocupar o lugar de Cristo no santuário, ou seja, ao invés de pedir a Cristo, agora as pessoas passam a pedir o papado, né? E eu queria ler um texto com vocês, está lá, eu vou pedir a Miriam para ler, 1 Timóteo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Só um minuto, pastor. Oi? É que a Miriam tá com a microbíblia aqui. Tá difícil de ler? Literalmente. Qualquer coisa eu peço já de Jael para ler. 1 Timóteo 2, 5. Vocês estão no carro ainda? Está com pouca luz, né? Nós estamos no carro. Dentro do carro, parada. Esse assunto não é muito comprido, não. Ele até poderia ser mais, se fosse passar mais detalhes, né? Mas a gente vai já, a gente vai encerrar e a gente vai entender. Isso aqui não é muito difícil de compreender, não. Bom, se ninguém está achando, eu mesmo vou achar aqui. 1 Timóteo 2, 5. Eu acho que vocês estão tendo dificuldade para achar o livro de Timóteo, né? É porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então, quando o papismo colocou outros mediadores no lugar de Cristo, deslocou o Senhor Jesus do seu ofício no santuário celestial, porque ele é que intercede por nós, ok? Então, essa abominação, esse poder desolador, ele foi feito isso em 508. 508, ele agora é colocado o Senhor a quem todos devem recorrer, não é? Então, a partir daí, as pessoas elas procuravam o padre, elas procuravam um sacerdote para confessar, para que ele, então, como representante do Papa, pudesse resolver os seus problemas espirituais. Tá? Então, ele diz assim: bem-aventurado, bem-aventurado. Vamos ler aqui Daniel capítulo 12, ver a primeira parte. Depois do tempo em que o Tamid for tirado, ou seja, o contínuo, e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Então, você conta aqui 1.290 dias proféticos, 508 mais 1.290 anos, você vai chegar em 1.798, que é a mesma data de 538, quando o papado recebe poder temporal. Aí ele diz assim: bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Então, 508 mais 1.335 anos, nós vamos chegar no ano de 1843, 1844, que é exatamente quando começa a purificação do santuário, a pregação sobre o despertamento, sobre o juízo, né? O juízo está chegando, o juízo está chegando, e o ápice em 1844, 22 de outubro, quando acontece essa passagem de Jesus do ministério do lugar santo para o ministério do lugar santíssimo, ok? Então, ok. Então, aqui você tem 508, né? Mais 1.290, 1.798, 508 mais 1.335, você chega em 1843, ok? O que aconteceu no ano de 508? Nós vamos ver aqui, né? Então, essas declarações foram feitas ali no Sínodo de Palmares, né?
O Papa é o juiz como vigário de Cristo e não pode ser julgado por nada. Clovis, rei dos francos, é convertido à fé católica e incrementa a supremacia papal com a vitória sobre os godos. Em 508, ele derrota os inimigos do papado e recebe o título de filho mais velho da Igreja Católica. Aqui começa a supremacia religiosa do papado. No lugar do contínuo de Cristo, ou seja, da sua ação contínua em favor do pecador, é colocada a abominação desoladora. Ok? Então, pergunta. Tem alguma pergunta para fazer ou está tudo certo até aqui? Tudo certo até aqui, E aí, pastor. Jafete, Muito tudo bom. certo? Tudo certo. Então tá bom. E aí, voltando então para Daniel, no verso 13, o anjo diz para ele: Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aqui nós temos algumas implicações aqui, tá? Aqui tem algumas implicações. Eu posso tirar 3 lições daqui, tá? E eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Primeiro é com relação a essa teoria de que o indivíduo morre e vai para o céu. Você quer ver um indivíduo mais santo do que Daniel? Olha, Daniel, Hoje a gente Jó assistiu um vídeo e disso. José são 3 personagens bíblicos de que não se é declarado nenhum tipo de defeito de caráter, né? José, tudo bem no iniciozinho da vida dele e tal, mas assim, Jó, José e Daniel, eles são realmente seres humanos extraordinários, né? E o anjo está dizendo para ele: Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias levantarás para receber a sua herança. Então, Daniel não está no céu. Daniel vai receber a herança dele no fim dos dias, na ressurreição. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que essa mensagem ela não se refere apenas ao Daniel pessoa, ela se refere a Daniel, o livro de Daniel, que ele receberia a sua recompensa no fim dos dias, ou seja, no tempo do fim, ele seria compreendido. Ok? Então, isso aí é uma outra questão que nós recebemos, entendemos aqui, tá certo? Então, essas mensagens elas são importantes, porque nos ajudam a compreender também o Apocalipse. Ok? Então, o capítulo 12, ele está linkado aqui com diversos textos, mas a parte final dele, especialmente com Apocalipse capítulo 10. Ok? Então, assim nós encerramos o livro de Daniel, né? E a nossa esperança agora se focaliza na volta de Jesus, quando os seus filhos, né, os seus leais, aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar para receber a herança eterna, e os que estiverem vivos para subir juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares e assim estar para sempre com o Senhor. Então, eu faço votos, né, que nós possamos nos consagrar cada vez mais e buscar a compreensão da palavra de Deus, para que naquele grande dia nós estejamos prontos para subir com o Senhor ao lar celestial. Então, que Deus Amém. abençoe não só vocês que estão aqui na tela comigo, são pouquinhos hoje, né? Mas todos aqueles que acessarem essa mensagem, Onde que tiver um ou dois em realmente meu se nome, interessar por entregar o coração ao Senhor Jesus Cristo e serem salvos e subirem com Ele ao lar celestial. Vamos orar então? Vamos vamos. orar. Fechar os olhos para orar. Elevado Pai, Senhor, nós temos muito que te agradecer pela tua palavra, Senhor. Ela é maravilhosa. Temos que te agradecer porque tu enviaste o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, pela nossa redenção. Mandaste o maior tesouro do céu para nos resgatar da maldição do pecado. Te agradecemos, Senhor, porque um dia tu nos tiraste das trevas para a tua maravilhosa luz. Ajuda-nos, ó Deus, também, com o nosso testemunho, a nossa fidelidade, iluminar o caminho de outros, para que eles também sejam receptores dessa mensagem. Também sejam herdeiros, ó Deus, da promessa e possam um dia viver conosco no lar celestial. Dá-nos, ó Deus, essas bênçãos que te pedimos. Derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Nós te pedimos no nome sagrado e benéfico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Pessoal, uma boa noite para todos, tá bom? Boa noite, Pastor, muito pastor. obrigada. Nada, foi um prazer, né? Eu não sei
na segunda-feira como é que vai ser, porque eu vou viajar na quinta-feira e eu não sei se eu consigo, mas se eu não conseguir, eu mando uma mensagem para vocês. Aí a gente coloca para outra, tá? Faz uma enquete, pastor, como o senhor sugeriu. Tá, eu vou fazer. Eu vou fazer sim, tá bom? Tá Tá ok, bom, gente. então. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe a vocês O todos, senhor tá? Eu vou também, jogar, eu amém. vou jogar aqui na internet para que todos possam usufruir, que hoje a gente não consegue colocar no YouTube, mas aí eu coloco depois, tá? Deus abençoe Uhum. vocês. Um abraço. Boa Amém, noite, Boa pastor. pastor. noite. Tchau.